Agora, adentrando a mensagem, queria ler com os irmãos um salmo muito conhecido de Davi, Salmo de número 51. Vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando famares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Fazei-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores, ou em outra versão aos pecadores, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa-se-ão segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça. Os holocaustos e das ofertas queimadas, então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Bom, meus irmãos, esse é um salmo muito conhecido de Davi, e é um personagem muito ímpar para mim, porque eu tenho esse nome. E tirando os meus familiares que já se foi, quando eu chegar ao céu, vendo Jesus, eu quero ver Davi. Porque Davi, se você for ver na Bíblia, não era um homem segundo o coração de Deus. A própria palavra vai dizer isso. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque Davi, ele, quando você lê os Salmos, você vê que nele há uma verdade, há um coração que quer falar diretamente com Deus o que ele sente. Ele não é, vamos dizer para os dias de hoje, um crente que vem, assiste o culto e vai e só vai ver Deus no próximo domingo. Não, dia após dia ele está na presença do Senhor. Ele está querendo falar com Deus, ele escreve os salmos na sua vida toda. Você vê que desde quando ele era pastor de ovelha até os seus últimos dias na terra, ele vai escrever salmos, ele vai procurar falar com Deus nessa maneira de poesia. E nós sabemos a história de Davi. Ele foi um pastor de ovelhas e Deus ungiu ele, rei de Israel, e ele virou rei, e no seu reinado ele teve uma guerra que ele não quis ir, né? E viu uma mulher tomando banho no palácio e se encantou por ela e adulterou com ela, mandou matar o seu marido, botou no ponte de fronte da guerra de Amém
sou eu. Mas, só que Davi, meus irmãos, ele não parou por aí, ele se redimiu. Glória a Deus. Ele buscou novamente rever isso. Ele não buscou, tipo, eu pequei e vou continuar pecando. E o pecado dele era muito grave. Se você for ver em Levíticos, o pecado de adultério era o apedrejamento. No Novo Testamento a gente vai ver a mulher adulta e Deus vai dizer que não tem pecado a tirar a primeira pedra para ela. E esse pecado era muito forte. E ele, ao cometê-lo, e ao profeta Natan, ao chegar a ele vai procurar vestir roupa de saco, ele vai procurar se humilhar, ele vai procurar cada vez mais buscar a presença de Deus. E ele vai entoar esses muitos versos a Deus e vai procurar uma forma de rever. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o círculo de oração? Porque ele foi fazer uma oração. Ele sabia que, mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo uma vida que tinha muitas regalias, ele precisava da presença de Deus. Talvez no seu dia a dia você está tendo até uma vida confortável, uma vida que, comparado com o seu passado, está muito melhor. Mas eu quero deixar a reflexão: será se Deus está sendo o primeiro lugar na sua vida? Será se você, dia após dia, está fazendo como Davi, está vindo à presença de Deus, está lendo a Bíblia, está orando, está louvando a Deus, está falando de Deus para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor, está evidenciando que você é um verdadeiro cristão? Pois, meus irmãos, não nos enganemos, que só dentro da igreja vamos vir aqui, sermos crentes e vamos para o céu. Não, a vida cristã é prática e temos que fazer como o salmista Davi, dia após dia, buscarmos ao Senhor. E no versículo 7 me chama a atenção quando ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Davi não entendia, meus irmãos, que não vinha dele a santificação dele, que ele podia fazer tudo, sacrifício, mas não vinha dele, mas vem de Deus. É você buscar a Deus que vai fazer você ser uma pessoa mais próxima de Deus. É você pedir a Ele, dia por dia, santificação, que Ele dê misericórdia para você, que Ele possa lhe conceder dias fartos dentro da casa de Deus. E Ele se quebrando, meus irmãos. E no versículo 9 ele vai falar: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, mais acima, no versículo, ele sabia que ele foi gerado em pecado. Ele sabia que a nossa natureza é tendenciosa ao fazer o que é errado, desde Adão e Eva. Não há ninguém. É por isso que Jesus Cristo veio e morreu por nós, porque dentro de nós seres humanos não existe um sem pecado. Mas ele vem buscar a Deus, ele ora e ele pede para que Deus possa colocar ele em retidão, que ele possa ser limpo das suas iniquidades, limpo dos seus pecados. E o versículo 3, ele então diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quem me tem um coração puro, meus irmãos, não somente para ele desfrutar da alegria da salvação, mas para ele evangelizar, para ele chegar nas outras pessoas e falar do amor de Deus. E essa é uma reflexão que eu trago para nós também, que nós possamos, dia após dia, momento após momento, na nossa vida, sermos luzes do mundo, sermos diferentes, levarmos as boas novas ao mundo, pois essa é a essência do Evangelho.
é nós proclamarmos as boas novas, é falarmos do amor de Jesus para as pessoas. E isso vai fazer nós termos uma vida plena. Isso vai fazer Deus ouvir as nossas orações, pois a partir do momento que temos uma vida com Deus santa, uma vida com Deus imaculada, apesar da nossa natureza carnal ser pecaminosa, mas Ele vê em nós um coração que está buscando a Ele, um coração que está querendo Ele vai atender as nossas orações. E aqui eu chego ao ciclo de oração. Se viermos para cá, após o fim de semana ou a semana, com um coração buscando a Deus, não vai ter como Ele não ouvir a nossa oração, não vai ter como Ele endurecer o coração a um filho, a uma filha, que dia após dia está buscando a Ele, está agradando a Ele, está glorificando Ele no mundo, está evangelizando. E eu deixo isso como reflexão para nós, que nós possamos, dia após dia, darmos em retidão com Cristo, pois assim vamos viver dias bons e a nossa esperança é o céu, meus irmãos. Não nos enganemos que esse mundo é passageiro, tudo isso vai passar. E a nossa santificação vai servir muito para isso, para nós darmos o céu com fé em Jesus. Amém.